Boa noite. Olha, glória a Deus. Alguém veio animado para a casa do Senhor. Que essa animação nos contagie também. Amém. Que você seja muito bem-vindo à casa do Pai. Eu creio que o Senhor tem muitas coisas preparadas para nós esta noite. Pela manhã o Senhor já falou tanto conosco. E eu creio que Ele vai continuar falando, porque o Senhor tem uma palavra para nós e Ele quer nos ensinar nesta noite também. Essa canção que nós entoaremos é nova, mas muito fácil, e é uma canção de entrega mesmo. E que seja verdadeira essa entrega de coração. Que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores. Se coloque de pé, por favor. Ela é muito fácil, vou ensinar. O refrão dela diz assim, ó. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu, e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Amém? Se entregue o seu coração nesta noite. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado
estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom, aleluia. A Bíblia diz que de eternidade a eternidade Deus é bom. Por isso nós também seguimos a palavra que diz: provem e vejam que o Senhor é bom. Quantos aqui já provaram a bondade de Deus? É bom, não é? É bom servir a Deus, é bom conhecer a Deus, é bom andar na presença de Deus, é bom ser cheio de Deus, e é bom estar na casa de Deus, com a família de Deus, amém, queridos? Que bom que você está aqui, que a graça de Jesus seja sobre você. Você pode declarar isso para quem está do seu lado, declarar a paz de Jesus, bondade de Deus, dizer o quanto é bom estarmos juntos, bom estarmos aqui, para esse tempo de adoração, celebração a Jesus. Tudo bem, paz? Deus abençoe, gente. Que bom, queridos. Se você já cumprimentou alguém, pode ficar à vontade de tomar o seu assento. Nós queremos estender também a nossa gratidão
pela bondade daqueles que vieram para prestigiar nessa noite especial, não é? O Barbaracá, que teremos logo mais. Você, parente, amigos, daqueles que serão aqui, terão essa cerimônia, sejam bem-vindos, sintam-se à vontade entre nós. É uma alegria imensa recebê-los, viu? E esperamos vocês mais vezes, não somente em ocasiões especiais assim, que é uma alegria imensa, mas também sempre quando vocês quiserem estar conosco. A igreja entende isso, amém? Glória a Deus. Também queremos estender nosso abraço e carinho para você que nos assiste pela internet, que a graça de Jesus seja sobre você também. Queridos irmãos, hoje é noite de festa, de celebração, não é? E eu quero aqui rapidamente dar alguns avisos para nós darmos seguimento ao nosso encontro com Deus. Culto é encontro com Deus, não é? Bom, eu quero só lembrar que nós estamos aí fechando o mês na semana que vem com as redes, com os cultos e tudo mais. Por exemplo, na última quarta-feira do mês, na semana que vem, no dia 26, os adolescentes estarão aqui com o culto chamado Last Night, às 20 horas. Então se atente aí, adolescentes, você família que tem algum adolescente em casa, convide, encoraje a estar aqui. E na quinta-feira, no dia seguinte, no dia 27, nós teremos o culto da Rede Homem, aquele culto específico para os homens, sempre com uma palavra de encorajamento, de posicionamento. E é muito importante você, homem, também estar aqui. Convidamos você a fazer parte disso. Vai ser bênção para o seu coração e para a sua família também. Venha que você vai entender. E na sexta-feira, dia 28, olha só, nós teremos um tempo muito especial de oração, de busca a Deus como família da fé. E nós convidamos toda a igreja a estar aqui na sexta-feira, dia 28, às 22 horas, tá certo? Sempre a última sexta do mês nós nos reunimos em vigília, e é para toda a igreja. Você que nos visita também, se quiser estar conosco, é convidada a fazer parte disso. Devemos aproveitar as oportunidades para orarmos juntos como igreja do Senhor. E no sábado, no dia seguinte, olha só, um dia atrás do outro, né? A igreja não para. Os jovens também se reunindo num culto especial no último sábado do mês, chamado DIP. Então convido você, jovem, 18 mais, a estar conosco aqui para celebrarmos a Jesus juntos. Mas não para por aí. O mês encerra com a Rede Kids no dia 30, no domingo, com o Celebra Kids, que é aquela programação mais que especial, muito encorpada, tem muita, não atração, mas ministração para as crianças nesse dia, nesta ocasião. Então, pai, mãe, traga a sua criança às 19 horas no dia 30, no último domingo do mês, para o Celebra Kids, tá bom? Às 19 horas. Por conta do Celebra Kids, meus irmãos, no culto da manhã às 10 nós não teremos trabalho da Rede Kids, tá certo? Então toda a rede vai se concentrar para o Celebra no culto da noite às 19. E toda a igreja é convidada a trazer os seus filhos pequenos, suas crianças, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Nós temos ainda mais 2 avisos. Lembrei que agora fechamos o mês no dia 30, mas nós temos aí no mês de julho os 21 dias de jejum e oração. E aqui eu quero convocar a igreja a fazer parte deste momento tão especial, buscarmos ao Senhor mesmo em consagração como igreja, juntos, tá certo? Para você participar, ter maiores informações, orientações do que é o jejum, como jejuar, como você pode fazer, mande uma mensagem escrita assim, Aviva, mande essa mensagem, Aviva, para o WhatsApp da igreja. Você pode pegar ali depois no balcão qual é o contato, certo? E você vai ser redirecionado futuramente, breve, a um grupo para você ter maiores informações e até mesmo receber um direcionamento de Deus para este tempo, tá certo? Dia 8, jejum e oração, 21 dias. E também, queridos, nós teremos em breve uma data aí para o nosso Bazar Missionário 2024, amém? Glória a Deus, aleluia, tão esperado, não é? Num ambiente preparado, novo, ampliado, creio que vai ser bênção, queridos. Então, nosso desafio a partir de hoje é arrecadar materiais, roupas, o que você achar necessário aí, que pode servir para outras pessoas, você não usa mais, tá certo? Estaremos abertos com as arrecadações e contamos com toda a igreja para a glória de Deus, amém, igreja?
Glória a Deus. Pastor Rodrigo. Glória a Deus, a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Essa noite será marcada com uma cerimônia também do Barbaracá, e nós iremos iniciar a cerimônia neste momento. É algo que nós queremos valorizar, este ato tão significativo na vida dos nossos filhos, especialmente estes que estão despedindo, né, da fase de criança, ingressando na adolescência. E o Barbaracá é uma palavra que tem o significado filho da bênção. É uma festa celebrativa, uma cerimônia judaica que tem o objetivo de ingressar os filhos numa nova fase. E nós queremos fazer isso como um rito de passagem. Queremos que seja marcante a história de cada filho, filha, que será neste momento ingressado à nova fase, na adolescência. Sabemos seus desafios, mas nós cremos um Deus poderoso que há de sustentá-lo no nome de Jesus, amém? Essa noite será marcada este momento tão especial neste culto. Nós iremos fazer a menção deles aqui. Eles entrarão aqui juntamente com os pais, e temos certeza que será um momento muito especial nessa noite para a glória do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Glória a Deus. O pastor vai fazer menção, chamá-los. Nós cremos uma noite que tudo seja para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos. Então vamos lá. Nós temos aqui uma dupla de irmãos. Quero chamar aqui a Alice Bueno Bolognese e o Henrico Bueno Bolognese. Pode aplaudir, queridos. Quero chamar também o Arthur do Prado. Vamos receber com alegria também a Cecília Maria Reis. Agora também Luiz Antônio Santos da Cruz Silva. Quero chamar com alegria a Manuela Albertini Ferreira. Muito bem, temos também a Maria Luísa Bombessi Ferreira. E para finalizar, o Vitor Hugo Pelizaro. Maravilhas, que momento especial, hein? Foi preparado com muito carinho um vídeo que resume um pouco da história, das criatividades também registradas, não é? E nós iremos assistir juntos agora, vamos lá? Entronizado, meu Salvador. Meu nome é Victor Hugo Pelizaro,
Nasci no dia 7/12 de 2012. O nome da minha mãe é Luciana e o nome do meu pai é Heberson. Meu time preferido é o São Paulo. O que eu mais gosto de fazer nas horas vagas é soltar pipa com meus amigos, jogar com meus amigos e jogar basquete. A minha comida preferida é estrogonofe de frango. A minha profissão que eu desejo ser no futuro é agrônomo. A maior travessura da minha infância foi que eu estava lá no pasto, daí eu fui atentar o boi, daí o boi começou a correr atrás de mim, daí eu fui pular na cachoeira e eu caí bem em cima de espinho. O meu versículo preferido é: para tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Tua face em teu altar. O meu nome é Maria Luísa Bombes Ferreira. Eu nasci no dia 2/6 de 2012. E o nome do meu pai é Paulo e o nome da minha mãe é Naila. O meu time favorito é o Corinthians. Nas horas vagas, eu gosto de brincar de vôlei, brincar com meu irmão, assistir séries e fazer receitas. A minha comida preferida é macarronada. No futuro, eu quero ser estilista. A minha travessura de infância foi quando eu derrubei maisena por toda a minha sala. Foi um caos. O meu versículo da Bíblia favorito é: e disse-lhe, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15. Meu nome é Luiz Antônio Santos da Cruz Silva. Eu nasci no dia 26 do mês 7 de 2011. O nome do meu pai é Eric e o nome da minha mãe é Camila. Meu time preferido é o Palmeiras. Nas minhas horas vagas eu gosto de andar de bicicleta e jogar. Minha comida preferida é hambúrguer e estrogonofe. Eu desejo no futuro ser um médico. A minha travessura da infância, eu estava voltando do parquinho e eu estava andando de bicicleta. Eu escorreguei e caí de cara no chão e meu rosto ficou todo ralado. O meu versículo favorito da Bíblia é: o meu corpo e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e é minha herança para sempre. Salmos 73, versículo 26. Tu é o poder do Senhor, para sempre com os céus rendemos o nosso louvor. Santo, santo, santo é o poder do Senhor, para sempre com os céus. Oi, meu nome é Cecília Maria Reis. Eu nasci no dia 29/6 de 2012. O nome do meu pai é Luiz Henrique e o nome da minha mãe é Maiara. O meu time preferido é o Palmeiras. Nas minhas horas vagas eu gosto de jogar vôlei e Brawl Stars. Minha comida preferida é churrasco. No futuro eu desejo ser uma zootecnista. A minha travessura da infância é quando eu fui viajar com meu pai e com a minha mãe. Daí a gente foi num sítio onde meu pai trabalhava. E na hora de ir embora, eles montaram e eu fiquei para trás. Daí, para chamar a atenção, eu fui até o carro, coloquei meu pé debaixo da roda do carro. E daí minha mãe passou por cima, mas ela parou com o carro em cima do meu pé. Daí eu comecei a bater no vidro e falar: mãe, socorro, socorro, meu pé. Daí ela terminou de passar no meu pé. Foi isso. Meu versículo preferido tá lá em 2 Coríntios 5:17. Tudo novo se fez. Ferreira. Eu nasci no dia 17/4 de 2011. Meu pai se chama Jorge e minha mãe se chama Carla. Meu time preferido é o Corinthians. Nas horas vagas eu gosto de jogar vôlei e mexer no celular. Minha comida preferida é sushi.
A minha profissão do futuro eu ainda não defini, estou pensando. A minha travessura foi que eu escalava as paredes, daí um dia eu fui escalar, comecei a me balançar e caí de nariz no chão, e meu nariz inchou. Meu versículo é: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Salmos 4:8. Santo, santo, santo é o poder do Senhor. Mas sempre como os céus rendemos o nosso louvor. Santo, santo, santo é o poder. Meu nome é Arthur Prado Figueiredo. Eu nasci no mês de maio, do dia 10 de 2012. Meu pai chama Paulo, minha mãe Cleonice. Meu time favorito é Palmeiras e minha comida favorita é sopa e feijoada. Nas minhas horas vagas eu gosto de jogar. A minha profissão do futuro eu ainda não decidi. Minha travessura que eu fiz, eu tinha quase 1 ano e eu estava escalando a pia. Eu subi pelos armários da cozinha. Eu subi na pia. Meu versículo favorito é Gênesis 1:1. Deus criou o céu e a terra. Meu nome é Henrico Bueno de Oliveira Bolognese. Eu nasci no dia 23/11/2012. O nome da minha mãe é Jaqueline e o nome do meu pai é Thiago. Meu time preferido é o Flamengo. Nas minhas horas vagas eu gosto de jogar futebol. Minha comida preferida é estrogonofe. Meu professor do futuro é vender carro. De luxo. Minha travessura é apertar a campanha dos outros e sair correndo. Meu versículo preferido é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 23:1. Meu nome é Alice Bueno de Oliveira Bolognese. Eu nasci 7/6/2011, o nome da minha mãe é Jaqueline e o nome do meu pai é Thiago. Meu time preferido é o São Paulo. Nas horas vagas eu gosto de jogar vôlei e praticar esporte. Minha comida preferida é estrogonofe. Minha profissão do futuro é ser advogada criminalista. Minha travessura de infância é que eu comi os batom da minha mãe. O meu versículo é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 23:1. Quanta criatividade, hein? Quanta criatividade, travessuras. Tudo indica crianças saudáveis, não é? Parabéns, viu, pais? Parabéns, filhos preciosos. Que momento muito lindo. Outro destaque também, gostei de vários palmeirenses aí, viu? Obrigado, precioso. Vários palmeirenses, que momento especial. Quero pedir para que os filhos virem de frente para os seus pais, por favor. E agora se ajoelhem, porque os pais vão liberar uma palavra profética sobre a vida de vocês. Quero pedir para os pais estender as suas mãos sobre seus filhos. Pode pôr sobre a mão na cabeça deles. E pais, repetem assim comigo: filho, você é um presente de Deus em nossas vidas. Você chegou ao período da adolescência, que é uma fase muito desafiadora.
mas abençoamos você para que seja bem-sucedido e próspero em tudo que fizer. Que a palavra de Deus seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Que você nunca se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, de todo o bom propósito de Deus. Que o temor do Senhor guarde os seus corações todos os dias de suas vidas. Abençoamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agora, filhos, ainda de joelhos, olhem para os seus pais e repitam comigo essas palavras: Pai, mãe, obrigado por me trazerem até aqui. Eu decido andar no caminho de Jesus e fazer da minha adolescência uma fase de descoberta sobre quem é Jesus e o que Ele tem para mim, e também os propósitos de Deus para a minha vida. Essa palavra que recebo hoje será sempre lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Amém? Agora, filhos, recebam esse presente dos seus pais. Pode se colocar de pé. Recebam esse presente, o manual da vida. Este é o presente. O melhor presente que vocês podem receber dos seus pais é a palavra de Deus. E quero pedir neste momento a importância de orarmos pelos filhos, porque os pais lhe foram confiados a autoridade de orar pelos filhos. São autoridade de Deus sobre os filhos. Então, para selar este momento, tanto de gratidão por essa fase que chegou até aqui, e por essa nova fase que eles vão ingressar na adolescência, muitos serão os desafios, sabemos, mas uma palavra que traz uma quietude em nosso coração como pais, é saber que eles estão recebendo a palavra de Deus, eles estão sendo semeado o amor de Deus, e uma palavra que há de guardar o coração de cada um deles, chamada temor de Deus. O temor de Deus. Encorajo tanto aos pais que estão aqui neste momento de cerimônia, e também aos demais pais, que orem nessa direção. Deus, que o temor do Senhor guarde o coração dos meus filhos. O temor de Deus guarde o coração deles. Quero pedir agora mais uma vez os pais para estarem juntos orando pelos seus filhos. Agora é vocês. Podem estar orando, pedir para a igreja estender as mãos e também orar sobre essas famílias. Ter um momento orando e abençoando os seus filhos, intercedendo por eles. Senhor, nós declaramos sobre a Alice, o Henrico, o Arthur, a Cecília, o Luiz Antônio, a Manuela, a Maria Luísa, o Victor Hugo. Declaramos que eles são consagrados ao Senhor. Declaramos, ó Deus, que eles estão ingressando na adolescência, e cremos que eles serão guiados pelo temor do Senhor todos os dias de suas vidas. Senhor, nós como igreja concordamos com os pais em abençoar os filhos,
em declarar que eles são como flecha nas mãos do guerreiro, com um propósito, com uma bênção de ir mais longe do que os pais. Abençoamos a vida de cada um deles, declarando que a bênção do Senhor há de prosperar sobre a vida deles, há de guardá-los de todo o mal, guardar os seus corações, guardando os seus sentimentos. Nós o abençoamos, declarando que eles pertencem ao Senhor Jesus. Que a sabedoria do alto venha sobre os pais, guiando, conduzindo em todo o tempo, meu Senhor. Nós como igreja abençoamos e declaramos família bendita do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Agora, pais, por um momento, vocês podem estar despedindo seus filhos e pedir aos pais, após fazer isso, voltar para os seus lugares, e há de permanecer aqui somente eles na frente mais um pouquinho, por favor, tá bom? Pode abraçá-los agora. E eu já quero chamar aqui a Evelyn, por favor, porque aqui também é uma transição das redes, da rede Kids para a rede Teens, e este rito de passagem é marcado com este momento, porque nossa igreja atende as crianças desde o berçário até 11 anos, elas são cuidadas, ministradas, e depois, ao completar 12 anos, elas ingressam na rede Teens, onde passarão as quartas-feiras, ser o momento delas, para elas, um tempo tão especial, uma rede toda personalizada para os adolescentes, e vocês oficialmente serão bem-vindos também nessa nova fase, para caminharmos juntos como igreja em nome de Jesus. Amém? Amada igreja, a nossa palavra aqui neste momento, como Rede Kids, é de gratidão a Deus, que fortaleceu esses pais, que permaneceram firmes em toda a jornada até aqui, porque toda a história tem um princípio, e a nossa segue eternamente, né? Então, nessa caminhada, vocês foram trazidos por seus pais, pela família, né? E isso permitiu que aqui vocês vivessem tantas histórias. Vocês deixaram um pouquinho de cada um de vocês, das nossas vidas, e tenho certeza que enquanto rede também, as pessoas que passaram pela vida de vocês deixaram um pouquinho de si. E eu gostaria de deixar uma palavra para que vocês prestem bastante atenção, né? A Rede Kids fala assim, né? Que quando a gente abre a palavra, é o momento de abrir os ouvidos e prestar muita atenção, porque é algo que Deus está falando aos nossos corações. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Guardei no coração a tua palavra, para que a tua palavra, a palavra de Deus, guarde o teu coração. E é assim que vocês vão seguir com a Rede Teens, que vocês tanto aguardaram, né? Chegasse esse dia, chegou. Então, vocês não estão sozinhos. Tem uma igreja toda aqui para caminhar com vocês. E Deus há de guardar até a volta do nosso Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Evelyn e toda a equipe que faz um trabalho tão lindo com as nossas crianças. Encerrar esse ciclo agora é muito especial, mas agora um acolhimento. Quero chamar aqui o Vi, por favor. Vi vai estar representando também toda essa rede abençoadora com os nossos adolescentes. Boa noite, galera. É assim que a gente trabalha nas quartas-feiras, com essa galerinha. Eu acho que é a primeira vez, pastor, que é um Barbaracá que todo mundo já frequenta as quartas-feiras. Todo mundo, a gente já viu esse rostinho, já está caminhando com a gente. E que bom
É uma felicidade nossa. Cadê a galera do UP aí? Dá um salve aí. Aí. É um prazer para nós receber vocês. A fase da adolescência é uma fase de muitas descobertas. É uma fase de descobrir muitas coisas. Nossa identidade, nosso chamado, quem nós somos. Aliás, nós estamos conversando sobre isso esse mês. E é uma fase de descobrir muitas coisas. Qual a minha vocação? O que eu vou fazer de faculdade? Para onde eu vou? De onde eu vim? São tantas perguntas. Mas o que eu queria falar para vocês é que a maior descoberta da adolescência é descobrir Jesus no nosso dia a dia. É descobrir Jesus na nossa identidade. É ter uma descoberta do amor de Deus. E é para isso que tem uma equipe. Cadê a galera do UP de novo? É para isso que essa galera está aí toda quarta-feira, firme e forte, todos os dias, para receber vocês de braços abertos, para a gente caminhar junto nesse processo de formação, de amadurecimento, de conhecimento. É isso que nós queremos proporcionar para vocês. Como nós costumamos chamar o UP, nós somos uma família. A gente caminha junto, a gente chora junto, a gente se descobre junto e nós adoramos ao Senhor junto. E nós queremos ser essa família para vocês, tá bom? Eu só queria dar um recadinho para os pais. Não um recado, mas uma palavra para os pais. Você que é pai de adolescente, às vezes a gente vem para uma cerimônia de Barbaracá e você acha que o seu filho agora vai voar, mas eu queria te falar da importância do seu papel como pai, do seu papel como mãe. Quem firma a identidade do seu filho na adolescência é você, pai. Quem traz segurança para o seu filho nesse processo de descoberta, quem tem que incentivar o seu filho a vir na quarta-feira é você, pai. Você ainda tem um papel muito importante na vida do seu filho, então não negligencie isso. Não deixe isso passar, não deixe essa fase passar. Essa é uma fase muito importante. Seja presente, seja firme quando for preciso, mas não deixe de desfrutar dessa fase que é a adolescência. Ajude o seu filho, esteja com ele. Peça ajuda quando for preciso, quando você não souber lidar. Existem muitas situações que a gente não sabe lidar com a adolescência, mas nós queremos te ajudar, toda a equipe pastoral, toda a equipe Teens. Mas não deixe de ser presente, de estar junto com o seu filho nessa fase da adolescência. Amém, igreja? Amém. Contigo, meu pastor. Vamos receber então essa galera enquanto a gente louva ao Senhor. Quero chamar a galera do Teens, você que é adolescente, líder, staff, coordenação, esteja aqui com a gente, vamos acolher essa galera, fazer um barulho aqui para a glória do Senhor, amém? Despertar, eu cantarei teu nome, eu proclamarei no ritmo do teu coração. Levarei a salvação, teu fogo em meu olhar, brilhando está. A chama não se apagará, nas ruas o amor refletirá, tua glória resplandecerá. Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, pra sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, para sempre brilhará. Tu vives em mim, vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim, vives em mim, meu coração pra sempre. Teu fogo em meu olhar, brilhando está. A chama não se apagará, nas ruas o amor refletirá,
gostoso. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, teu amor. 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 Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, pra sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, para sempre brilhará. Tu vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim, meu coração pra sempre. Aleluia, aplauda ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Que bênção, né, meus irmãos? Deixa eu perguntar, alguém chorou aí na cerimônia? É bênção demais, emocionante, né? Vão se preparando o papai e mamãe aí com seus filhos que vão pegando a idade certa. O ano que vem tem mais, né, queridos? Glória a Deus. Nós vamos continuar essa celebração, nós vamos cantar essa próxima canção e nós teremos a oportunidade de trazermos nossos dízimos, nossas ofertas missionárias aqui à frente. Temos as urnas posicionadas aqui, mas eu quero dar uma palavra para você que nos visita. Fique à vontade, tá bom? Não se sinta pressionado a nada. Nós estamos aqui num culto a Deus, um culto racional, e nós entendemos que é mandamento, ordenança e até mesmo um convite a celebrar a Deus com tudo que temos e somos, até mesmo com os nossos recursos. Então fazemos isso com alegria e gratidão a Deus. Não é um peso de forma alguma. Nós fazemos isso com leveza, com equilíbrio, com seriedade, sabendo que tudo é de Deus, tudo é para a glória de Deus, tá certo? Se você deseja fazer isso através de Pix ou cartão, lá atrás você tem essa opção. Fique à vontade. Enquanto nós cantarmos essa canção também, eu quero chamar os monitores aqui da Rede Kids, que estarão aqui posicionados à frente com as plaquinhas das idades. Pode vir aqui, por favor, gente. Então, crianças, fiquem atentas aí. Nossos monitores estarão aqui posicionados com as plaquinhas direcionando as idades. Então, enquanto cantarmos essa canção, pode chegar aqui junto, que vocês serão encaminhados para o espaço Kids, tá certo? Vamos fazer isso com tranquilidade e com alegria, amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Amém, vamos celebrar. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto.
Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Nós queremos intimidade contigo, nós queremos nos achegar mais perto da tua presença, Deus. Nós amamos estar aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua mão ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua mão ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Sim, queremos te ver, queremos te tocar, queremos te sentir. Oh, leva-nos pra perto de ti, leva-nos, leva-nos, leva-nos mesmo que isso, Senhor. Faça com que nós percebamos o quanto somos falhos, mas nós dependemos de ti, queremos ser semelhantes a ti. Oh, leva-nos pra perto da tua presença, leva-nos pros teus braços, leva-nos pro lugar secreto, Senhor. Nós queremos isso, nós ansiamos por isso. Nós queremos ir ao teu encontro e dizer sim pro teu chamado, Senhor. É isso que queremos, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda esse Deus maravilhoso que nos ama, que nos alcançou. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Para todos sempre seja o nome do Senhor louvado. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Obrigado, meus irmãos preciosos de louvor, pela sensibilidade ao Espírito Santo, por nos introduzir nesse ambiente de adoração. Meus irmãos, tenho certeza que, apesar de mim, a palavra do Senhor falará tremendamente ao teu coração no nome de Jesus.
Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Reis, capítulo 3. Além de você abrir sua Bíblia, abra também o seu coração e ouça o que o Espírito Santo quer falar ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Estamos sendo instruídos sobre orações que Deus responde. Como nós já introduzimos, que a Bíblia é um livro de oração. Deus nos ensina a ter um relacionamento com Ele. Isso é através da oração, sem a qual é impossível ter um relacionamento a qual Ele deseja ter conosco. E nós iremos, com a graça do Pai, receber uma orientação muito clara de Deus sobre a oração que Deus responde. Neste capítulo 3, fala sobre a história de um homem muito conhecido, Salomão, filho de Davi. A partir do versículo 5, acompanhe comigo, por favor, a leitura do texto sagrado. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos, e Deus lhe disse: peça o que você quer, e eu lhe dei. Salomão respondeu: foste muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração, diante da tua face. Mantivesse para com ele esta grande bondade, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Verso 14: se você andar nos meus caminhos e guardar os seus estatutos, os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou, e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai, estamos diante da tua palavra, com santo temor e também com reverência à tua palavra, meu Senhor. Pai, aquieta o nosso coração para ouvir a tua voz. Nós oramos o nome de Jesus. Espírito Santo, abra nosso entendimento para que possamos compreender a tua palavra revelada, de tal maneira que as escamas venham cair por terra, em nome de Jesus. Glorifica o teu nome, Senhor, nessa noite. É nossa oração a ti no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.
Meus irmãos, nós estamos diante de uma oração. Eu não sei qual seria a sua reação se Deus se revelasse, seja em sonho, assim como revelou a Salomão, uma visão, um sonho, e ao dizer: peça-me o que você deseja, eu te darei. Sinceramente, o que você pediria? Se o Senhor surpreendesse você em sonhos, ou até mesmo durante o seu momento de oração, e falasse com você e perguntasse: o que você quer que eu faça? Não é um gênio da lâmpada que se revelasse, revelando, dizendo: dá 3 pedidos que você deseja. Não é isso, Deus não age dessa maneira. Mas aprove Ele contemplar muitas vezes, pela sua bondade, realizar isso, como vemos aqui claramente no coração, essa oração de Salomão, que na verdade tem um propósito, essa pergunta, de revelar aquilo que está no coração deste homem. E o que está no coração dele é exatamente o que ele pediu para Deus. Eu tenho certeza que o Senhor nos ensinará nessa noite, irmãos, um princípio tremendo para que a nossa fé, as nossas orações, elas venham se tornar mais eficazes. Eu não sei você, mas quanto a mim, estou decidido a se tornar uma pessoa mais compromissada em oração. Amém, meus irmãos? Você deseja ser alguém mais compromissado em oração, de ver a sua oração sendo mais eficaz, receber as respostas de oração, sentir a confirmação de Deus, ao abrir a sua boca, ao você orar, ao ter prazer em orar? Pois bem, o versículo 10 eu quero destacar aqui algo tão importante, que o pedido de Salomão, diz a palavra, que essas palavras agradou ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Essa oração agradou ao Senhor, uma oração que agradou a Deus, e ela está bem clara. Há algumas lições para nós, está bem claras as lições, para que a nossa oração, ela possa também alcançar os ouvidos de Deus, porque o propósito da oração é você ter certeza que Deus está com seus ouvidos inclinados para a sua oração. O salmista por vezes declarou isso, louvando a Deus, porque os ouvidos de Deus estavam inclinados ao seu clamor, inclinados à sua oração. E Deus se agradou da oração, e aqui se agradou de uma maneira que nos revela exatamente o que nós precisamos saber, para que nossas orações elas sejam mais eficientes e eficazes. Diante disso, meus irmãos, o que Salomão pediu a Deus que tanto agradou? O que Salomão pediu, por quais motivos que Deus atendeu a oração de Salomão? Por quais motivos? Bom, nós iremos ver, no próprio texto, nos traz uma exposição clara sobre os motivos aos quais Deus atentou para a oração de Salomão, que Deus disse amém, que Deus disse: olha, eu concordo com você, ou que assim seja. É maravilhoso você orar e ter a certeza que Deus está em concordância com o que você está orando, ou até melhor dizendo, que você está orando segundo o coração de Deus. Primeira coisa, irmãos, ensina a palavra, você pode conferir isso comigo no versículo 6. Primeiramente, o motivo que Deus se atentou à oração de Salomão foi simplesmente por ele ter declarado a bondade de Deus. Olha comigo, por favor, no versículo 6, o próprio texto vai nos ensinar. Salomão respondeu: foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração diante de tua face. Mantivesse para com ele esta grande bondade. Preste atenção, irmãos meus. Claramente aqui trata-se de uma oração de um homem humilde diante de Deus. Em nenhum momento ele está expondo em oração, pedindo algo a Deus em forma de merecimento, de mérito, e dizendo: Deus, eu mereço,
Porque afinal de contas, olha a minha posição. Afinal de contas, olha quem foi o meu pai. Eu mereço. Olha a minha posição. Eu mereço que Deus possa responder prontamente o que eu estou pedindo a Ele. Não, em nenhum momento.